Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos com a nossa série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Hoje estaremos estudando Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17. Já estamos no 17 versículo hoje, tá bom? Antes de nós começarmos a falar um pouco da palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Querido Deus, uma direção de tudo, o Espírito Santo vai na frente, vai nos direcionando, trazendo paz, amor, entendimento da Tua palavra, expulsando tudo aquilo que tem expulsado a Tua palavra dos nossos corações, para que volte a nós termos desejos e prazer de ouvir a Sua santa palavra. Nos direcione e faça a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui no versículo de número 17, de Apocalipse, diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Meu irmão, esse versículo número 17, ele é bem agradável aos nossos ouvidos. Quando nós ouvimos, lemos, percebemos o agir de Deus. Uma coisa interessante que eu percebi aqui é que João, ele não está vivenciando literalmente ali, não. João, ele está vendo tudo que está acontecendo com ele. Não me pergunte o que é aquilo ali. Eu só sei dizer que João, ao ter essa visão do livro de Apocalipse, João se vê tudo o que está acontecendo ali com ele. Ele vê Jesus, ele se vê o que estava acontecendo. Observe bem. O primeiro ponto que eu quero separar é dizer: cair a seus pés como morto. Então, a partir do momento que João cai aos pés de Jesus como morto, João não vê mais. Se João tivesse lá, literalmente vivenciando aquilo, só ele lá, ele não ia perceber mais o que aconteceu pós aquilo. Por quê? Porque ele fala que ele caiu aos pés de Jesus como morto. Eu separei 3 pontos importantes para nós falarmos, porque quando nós estamos na presença de Deus, a gente não resiste. Quando nós estamos vivenciando um acontecimento espiritual, uma revelação, Deus está nos levando para nós contemplarmos algo sobrenatural. Eu quero dizer para vocês que a gente não resiste. Não foi só João que aconteceu com isso, não. Não foi só João que vivenciou isso daí. O que está faltando hoje é você. O que está faltando para você que me assiste, que está acompanhando os estudos, o que está faltando para você é você também vivenciar esses momentos espirituais com Deus. É por isso que você é fraco. É por isso que você vive questionando. É por isso que você tem hora que você não é crente, tem hora que você é crente, tem hora que você quer, tem hora que você não quer. Você quer quando o negócio tá bom, quando o negócio aperreia, você sai. Você quer quando o negócio tudo melhora, quando tá um pouco de dificuldade, você cai fora. Você não tem. Então é preciso você ter experiência com Deus, meu irmão. Tenha experiência com Deus. Vivencie essas questões sobrenaturais. Vivenciam. Se vocês vivenciarem essa questão espiritual com Deus, nunca mais vocês vão ser o mesmo. Vocês vão ter uma vida transformada. Vocês vão ter certeza daquilo que você quer. É por isso que as pessoas estão abandonando a fé. Tem muitos líderes que abandonaram aquilo que Jesus mandou fazer para fazer seus próprios prazeres, seus próprios desejos, suas vontades. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu ensino que eu vou morrer e que eu não levo nada, nem a roupa do corpo, por que eu vou adquirir tantas riquezas, ser um dos milionários da terra, se eu ensino o meu povo que nós devemos dar aquilo que Deus nos dá, para que haja mantimento, para que haja obra missionária, para que haja um monte de coisa para fazer para o reino, para salvar vidas? Por que eu quero só para mim? Por que eu construo um império se eu ensino, desculpe a minha franqueza, se eu ensino que nós vamos para o céu, que não vamos levar nada,
Porque eu estou construindo um império e fazendo milhares de pessoas sofrer. Por que eu faço isso? Se eu tenho condição de manter, ensinar, ajudar, contribuir, eu estou só adquirindo para mim mesmo. Então, essas questões aí são de pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca tiveram um momento espiritual como tanto João, tanto Daniel, tanto Ezequiel, como os discípulos na transfiguração. Vou dar um exemplo para vocês bem aqui. Daniel, capítulo 10, versículo 9, diz assim, eu vou separar aqui. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Quem fala isso aqui é Daniel. Daniel fala que quando ele vai para a presença, ele cai. Ele não resiste ficar em pé, ele tem que se prostrar, meu irmão. O cristão ou não cristão tem que se prostrar diante de Deus. Tem muita gente por aí que estão querendo ser Deus, não querem mais se prostrar diante dos pés de Deus, querem fazer do seu jeito. Aí eu tenho título, eu tenho status, eu tenho riqueza, eu construí um império, eu mando, desmando, e quem eu quiser que fique o sucessor vai ser aquilo que eu quero, a pessoa que eu estou querendo. Então pessoas estão se constituindo um Deus. É isso que vai dar trabalho no final dos tempos. São pessoas que se autotitulizam deuses e querem ser adorado, mas não quer mais adorar o Criador. Se acostumou naquilo, já há mais coisas para fazer e vivenciar aquilo e deixou de ser adorador a Deus, deixou de se prostrar diante dos olhos de Deus. Outro ponto importante aqui é Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 28. Eu botei bem aqui, eu vou ler para vocês. Como o aspecto do arco que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Ezequiel está vivenciando algo sobrenatural. Quando ele vê isso, o que ele faz? Se prostra, se quebra todo diante de Deus. Meu querido, se você quer ser um bom líder para ir para o céu, se você quer ser um bom líder para conduzir o povo em direção ao céu, se prostre. Se arreia diante da presença de Deus. Se prostra mesmo em terra. Se humilha diante de Deus. Só porque hoje você está sendo elevado, você cresceu demais e aí deixou de ir para os pés dele, tome muito cuidado. Porque você pode perder aquilo que Deus tem para você. Tome muito cuidado. Escuta essa mensagem que eu estou te dizendo. Você que lidera, toma muito cuidado. Continue se prostrando, continue reconhecendo a soberania dele, continue se humilhando aos pés dele, para você não se arrepender depois e não ter mais jeito. Por isso é que é bom, olhou, sentiu a presença de Deus, entrou no ápice da adoração, da vida espiritual, se prostre, respeite a autoridade de Deus. Quando você estiver diante dele, se prostre e deixa ele conduzi-lo, você e o povo. Não tente conduzi-los da maneira que você quer, que você se agrade, que você está indo bem. Tome muito cuidado com isso. Escuta o que eu estou dizendo. Aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo número 6, e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Os discípulos, quando viram a transfiguração, que Jesus estava ali, passando pelaquela transfiguração, eles temeram e se prostraram diante do Senhor. Então a recomendação para ti, meu irmão, meu querido, não precisa nem falar, só a mímica e a demonstração você já vai perceber, tá bom? Em vez de você estar
querendo achar, é melhor você descer logo. Porque senão você pode se arrepender e se perder naquilo que você já está achando que você é o maior do que todo mundo. Então, muito cuidado. Escuta o que eu estou dizendo. Aqui o outro segundo ponto que eu separo, ele pôs sobre mim a sua mão direita. Mão, a gente sabe, quando João, ele vivencia, ele olha o Senhor Jesus, quando ele cai por terra ali, praticamente caiu ali desapagado. Desapagou geral, ele olhou, ele apagado. Então o Senhor veio e tocou nele com a mão direita. Ele viu tudo, ele estava vendo literalmente algo que ele vivenciava lá. Ele via tudo. Então o Senhor Jesus veio e toca nele com a mão direita. E a mão direita, eu separei bem aqui, ó, simboliza cuidado, simboliza consolo, simboliza autoridade e simboliza proteção. Ou seja, a mão direita, utilizado uma mão direita, era tido como um respeito muito grande. Quando você estende as suas mãos direita, simbolizando a autoridade de Deus, ou seja, estendendo as mãos direitas, também trazendo bênção, trazendo maravilhas, abençoando uma pessoa, abençoe com a mão direita. A gente vê isso, um episódio, se não me falha a memória, lá no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo de número 14, quando Jacó, ele chama os dois filhos de José, e ele é Manassés e Efraim. O que ele faz? Ele cruza a mão direita vai para a cabeça do mais novo e a mão esquerda na cabeça do mais velho. Quando José olha aquilo, ele tenta desfazer, mas o Jacó disse, eu sei o que eu estou dizendo, ou seja, ele abençoa o mais novo com a mão direita, porque ele sabia que o da mão direita, o mais novo, seria maior do que o da esquerda, que era o mais velho, tá bom? Então a mão direita simboliza autoridade, essa bênção de Deus. Por isso, quando você for estender as mãos, for orar, estenda as mãos direita, toque na pessoa, repreende, ore para Jesus curar, ore para Jesus libertar, ore para Jesus fazer um milagre, estenda as suas mãos direitas como símbolo de autoridade, autorização de Deus para tocar na pessoa. E outra coisa, escuta o que eu vou dizer bem aqui, você tome muito cuidado que mão você toca, mesmo sendo a mão direita. Se ela estiver suja, imunda, de pecado, não faça isso. Ó a consciência. A mão tem que estar pura. A mão não é aquela que, não é aquela mão que utiliza para o mal. Tem que ser uma mão pura, uma mão santa, ungida, direcionada por Deus para tocar na pessoa como ato de autoridade. Que Deus abençoe, tá bom? Outro ponto importante que nós vamos correr aqui, tá? É o terceiro, não temas. Não temas é um sinal de quê? Que nós devemos confiar 100% nele. Nós não devemos temer. Jesus disse, João, não temas. Não tenha medo, eu estou cuidando de tudo, tá bom, meus irmãos? Quando nós passamos por tribulação, ele está conosco para nos dar vitória sobre a tribulação. Segundo, quando nós passarmos por algum tipo de perseguição, porque a gente passa, quando a gente se torna diferente, a gente passa por um processo de perseguição de pessoas que não procuram ser orientado por Deus e começa a querer tirar o brilho daquele que brilha. Também tome muito cuidado, mas mesmo passando por este momento de perseguição, o Senhor está dizendo para ti, não temas, porque eu sou contigo. Se tu passar pela água, o Senhor está contigo. Se tu passar pelo fogo, aleluia, glória a Deus. Se tu passar pelo fogo, o Senhor Jesus é fiel, é poderoso para estar contigo, para te dar vitória em tudo que você pensa e imaginar. O Senhor está dizendo, não temas, confia em mim, porque eu sou o Senhor teu Deus, diz a palavra do Senhor. Em meio à incerteza, outro ponto, se você estiver em dúvida, eu quero te dizer neste momento, tire essas dúvidas do teu coração e creia somente em Jesus, porque Jesus,
ele é 100% de certeza que vai dar certo na sua vida. Outro ponto para concluirmos esta parte é medo do futuro. Meu irmão, não tenha medo daquilo que vem. Não se fique coagido, não se retraia, não, avance, em frente, mas disponibiliza tempo, vai na frente, vai com fé, vai confiante. Deus está dizendo, não temas, meu irmão, não tenha medo do que pode vir amanhã ou depois, não fique com medo, viva agora, viva o hoje, viva na dependência, vive na autoridade daquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Outro ponto importante, eu sou o primeiro e sou o último. Eu já falei isso aqui anteriormente nos versículos. Jesus está dizendo, ó, eu comecei, eu vou terminar. Eu sou a primeira letra do alfabeto grego e eu sou a última letra do alfabeto grego, tá bom? Então Deus está no comando, iniciou comandando e vai terminar tudo no comando de tudo. Creia na mensagem reveladora do livro do Apocalipse para a tua vida, tá bom, meu irmão? Espero que você goste. Eu vou só separar aqui a aplicação do versículo 17. Eu separei 3 coisas importantes para nós, tá bom? Esse versículo para nós nos ensinou que devemos ter reverência quando estivermos na presença ou vivenciando algo sobrenatural na presença de Deus. Outro ponto, consolo. Ele nos consola quando nós nos prostramos, achamos que estamos derrotados, passando por um monte de perseguição, um monte de coisa. Ele vem, toca com as suas mãos direitas em nós e diz, não temas. Tá bom? Ele é o nosso consolo e também ele é a nossa segurança. Ele está conosco em todos os momentos, tá bom? Espero que você goste deste versículo 17, espero que você goste do conteúdo, do estudo do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz, paz para todos, paz.